partida, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um Sarau do Conto Surreal. Pega um cilindro de oxigênio, coloca seu bico e seus pés de pato, vai tirar sua avó da piscina pra ela não ficar com a pele tão enrugada e senta que lá vem história! E o conto de hoje é Viagem ao Centro da Terra, parte 2, O Vácuo. Sim, ouvinte, hoje o Luiz Carlos Escada vai dar continuidade ao seu conto da exploração subterrânea. Investimentos nacionais e internacionais financiaram uma expedição ao centro da Terra com o objetivo de atravessar o globo pelo centro. Viagem essa prevista para se realizar em no máximo 180 dias, com equipamentos ultramodernos e seguros. A incursão com 4 tripulantes partiu no dia 2 de novembro de 2020 da cidade de Presidente Prudente, São Paulo, Brasil, para a cidade de Funabashi, Shibaken, Japão. Com apenas 2 dias de viagem, após se deparar com o terreno rochoso quase intransponível e decidirem contorná-lo, se depararam com o inesperado. Uma região de vácuo, sem gravidade, oxigênio e talvez sem condições de vida. Ainda estavam longe do centro da Terra e com pouca visibilidade, pois a luz tinha dificuldade em se propagar naquele ambiente. O conto Viagem ao Centro da Terra continua. À beira de um precipício como um grande cânion, as opções são lançar-se ou não num vácuo sinistro oculto atrás de rochas indestrutíveis. Nossas sondas não transmitiam informação alguma do espaço à frente. Temperatura, presença de micro-organismos, extensão, nada. Nada que pudéssemos utilizar para ter segurança do que iríamos enfrentar. Chegamos a imaginar que estávamos diante de um dos famosos buracos negros. Mas aqui embaixo da crosta terrestre, achávamos que isso era característica espacial, mas que ironia do destino. Tínhamos a certeza de que, estando no globo terrestre e não no espaço, estaríamos num lugar totalmente conhecido e seguro, diferente de ir para o espaço, que é desconhecido e sem previsão segura do que encontrar. Nossa comunicação estava com qualidade muito boa, com os técnicos e cientistas reunidos no Centro de Pesquisas Científicas e Espaciais de Presidente Prudente, os quais também faziam consulta com cientistas do mundo inteiro. A decisão foi continuar a viagem obedecendo o trajeto proposto, lançando-se ao desconhecido e seguindo orientações de técnicos espaciais. Nossa nave não contava com dispositivos de navegação no vácuo. Ela tinha equipamentos e dispositivos para voar, o que é muito diferente de navegar no vácuo. Não sabíamos como as máquinas iriam se comportar com a ausência de oxigênio. O oxigênio que tínhamos na nave era tranquilamente suficiente para o nosso uso. Pode ser que nessa nova realidade teríamos que queimar oxigênio com motores para a propulsão, nos utilizando da lei de ação e reação e nos locomovendo de maneira uniforme e sem controle no vácuo. Antes de lançar-nos, aproveitando que ainda estávamos em terreno rochoso, retrocedemos 50 metros, nos equipamos com roupas especiais que nos permitiam receber oxigênio e avançamos novamente com força total. Assim que terminou o terreno rochoso, começamos a flutuar em uma velocidade não registrada, mas no curso de descida vertical. Os pontos de comunicação, ao ser lançado no vácuo, tinham um controle de inércia da velocidade para não se perderem. Ficavam praticamente parados. Com isso, a comunicação continuava normal. Ficamos sem gravidade dentro da nave. Estávamos atentos a tudo o que se passava dentro e principalmente fora da nave. Tínhamos uma visão privilegiada, pois havia um vazio de todos os lados e as paredes da nave eram transparentes. Vista de fora, deveria parecer uma nave extraterrestre, cheia de luz. Não usamos muita energia nos motores, pois os mantínhamos apenas funcionando, como se estivesse em ponto morto. Mas avançávamos rapidamente, apesar de parecer que estávamos parados. Depois de 48 horas viajando nessas condições, veio o alívio. Em uma das laterais, era possível visualizar uma parede rochosa, talvez a uns 200 ou 300 metros. Parecia caminhar paralela ao nosso trajeto. Não podíamos desviar o curso, pois navegávamos dentro de um programa com trajeto definido. Mas sentimos alívio, pois a presença de rocha poderia nos trazer a segurança anterior, onde nossa nave estaria mais adaptada e onde talvez encontrássemos gravidade. Mais algumas horas e foi possível ver rocha do outro lado também. Mas nós continuamos no vácuo e a velocidade parecia constante.
Só percebemos que a velocidade estava muito grande quando um pedaço de rocha flutuante, tipo um iceberg, apareceu diante de nós. Não tinha nada em toda a sua volta. Era como uma ilha que crescia conforme nos aproximávamos. Talvez o dobro ou o triplo do tamanho da nossa nave. Estávamos voando direto para ele e não tínhamos como manobrar um desvio por não estarmos com os motores de propulsão preparados. Acionamos estado de alerta, prendemos nossos cintos e aceleramos os motores da broca dianteira. Pretendíamos perfurar o bloco sem saber o que se encontrava por trás do mesmo, pois podia se tratar da ponta de um paredão. Quando nos chocamos contra ele, ele se movimentou na direção que o empurramos. Nossa nave diminuiu drasticamente a velocidade e com o choque danificou algumas coisas que estavam soltas dentro da nave, apesar de aparentemente não causar danos externos. Viajamos mais 24 horas com a rocha à nossa frente. Ela se distanciou, mas aos poucos nos aproximávamos. Já era possível ver em quase toda a volta parede de rochas que iam tipo que afunilando. Parecia que estávamos sonhando. Num estado de segurança cheio de tensão, nos revezávamos para descansar sem nos desligar, pois a ansiedade tomava conta. Com o tempo, começaram a aparecer muitos outros blocos flutuando, dando-nos a visão de asteroides no espaço. Nos aproximamos vagarosamente do bloco que seguia flutuando à nossa frente, atrapalhando a nossa visão. Ele tinha velocidade um pouco menor que a nossa. E quando o tocamos, começamos a perfurá-lo. A broca entrava com dificuldade, mas nos prendemos a ele puxando-o ao nosso encontro, enquanto as partículas de rocha da escavação se desprendiam e eram jogadas no vácuo, poluindo o ambiente. O material do bloco era da mesma rocha quase intransponível que deixamos para trás. Apesar do quadro geral ser esse, sentíamos que nossa velocidade estava aumentando, ou os demais pedaços que flutuavam estavam se locomovendo no sentido contrário. Num certo momento, o bloco que estávamos presos pareceu ter se chocado a outro e começou a girar. Rapidamente giramos a broca no sentido contrário e conseguimos nos desprender da pedra. Foi necessário acionar os motores de propulsão, exigindo uma queima extra de oxigênio. Conseguimos corrigir o trajeto, mas ficamos apreensivos, pois a quantidade de rochas como meteoros era muito grande. Então decidimos avançar lentamente e usar a navegação para tentar desviar das rochas que cruzavam o nosso trajeto. Após alguns esbarrões aqui e ali, vimos uma grande parede que se fechava diante de nós, como o fim de um grande cânion. Reduzimos a velocidade e nos chocamos ao paredão quase parados. Iniciamos a penetração na rocha com dificuldade. Era um fenômeno estranho, nem as pesquisas na superfície conseguiam desvendar o que acontecia. Debatemos a possibilidade de explorar o paredão para ver o que encontrávamos. Julgávamos a possibilidade de existirem outras fendas. A decisão foi não fazer a exploração, pois havíamos consumido muita energia que no vácuo não proporcionava reposição. Então avançamos pela rocha, mesmo com dificuldade. A gravidade interna da nave aos poucos voltou e os equipamentos voltaram a funcionar normalmente, mas com registros desatualizados. A força-tarefa era acertar as informações, que, com base nos pontos de sinais de comunicações lançados nesse período que navegamos no espaço, possibilitou à superfície concluir que havíamos viajado quase 3.000 quilômetros no vácuo. E como na superfície os equipamentos ficaram estáveis, foram computados 50 horas nesse estado. Consideramos um bom rendimento, mas não queríamos voltar à experiência novamente. Preferimos a segurança das rochas, mesmo sendo enterrados cada vez mais e sabendo que poderíamos encontrar situações muito mais críticas, pois a experiência que acabamos de passar era totalmente inesperada e imprevista. Enquanto avançávamos com lentidão, o assunto das conversações era a presença de tão grande extensão de vácuo abaixo da superfície, a milhares de quilômetros abaixo das placas tectônicas. Será que o fenômeno tem influência na movimentação das placas tectônicas, as quais afetam diretamente a superfície? Será que são as novas rochas descobertas que formam um bolsão para manter um ambiente de vácuo naquele espaço? Muitas dúvidas foram levantadas, e com certeza uma nova expedição será montada para estudar a novidade. O caminho está aberto, muito bem demarcado e com muitas informações que ajudarão na organização, prevenção e preparo para novas expedições. Acreditamos que só por essa pequena parte da aventura já há de valer cada centavo investido. Conforme avançávamos, a rocha ia se tornando cada vez mais fácil de ser penetrada. Meses se passaram e sentimos a temperatura subir gradativamente. O terreno se tornava quente. Acionamos o sistema de refrigeração e podíamos sentir que navegávamos em um material quase líquido e incandescente. Nossa reserva de energia estava plena, pois os dispositivos captavam muito bem a energia no calor. Começamos a temer que a estrutura da nave não suportaria se a temperatura fosse muito maior. Era uma região sem visibilidade e a comunicação começou a ter alguns problemas, pois os pontos de comunicação ficavam superaquecidos. A orientação era precária,
Nos cansávamos com muita facilidade e o material coletado tinha que ficar em quarentena para ser analisado. A situação era crítica e temíamos que tudo piorasse. O que será que vai acontecer com nossos aventureiros? Será que terão coragem de continuar essa aventura ao desconhecido centro da Terra? Qual destino os espera? Não percam o próximo episódio neste mesmo horário e neste mesmo canal! E esse foi o conto de hoje, feito especialmente para ser ouvido. E você que escreve contos que todo mundo acha meio malucos, manda no nosso e-mail sarausurreal@gmail.com. Porque se faz pouco sentido no mundo real, todo mundo vai aceitar se você chamar ele de surreal.